Boa tarde a todos. Meu nome é Robson Campos, sou coordenador de controle de qualidade da Itaguandu, localizada em Nova Iguaçu. Itaguandu, bom, acredito que todo mundo já conhece, né? A Itaguandu é a maior estação de tratamento de água do mundo, dividida em Veta e Neta, responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas da região metropolitana do Rio de Janeiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do monitoramento. A minha colega Maíra, ela me antecedeu, falou sobre os investimentos da SEDAI para aumentar a produção, a nossa capacidade de fornecimento de água, não agora diretamente ao consumidor, mas às concessionárias, igual a Águas do Rio e Rio Mais. Então, a SEDAI está focada hoje na melhoria, no aumento da capacidade de produção. E aí a gente tem que se perguntar o seguinte, bom, vamos aumentar a produção, mas temos que manter a qualidade. Então, quando a gente pensa em segurança hídrica, a gente está pensando não somente na produção, mas também na qualidade. Acompanhei várias conversas aqui, painéis lá do outro lado, muita gente falando sobre revitalização, despoluição, e a gente esquece de uma coisa, a gente está falando de informação de dado. Quem fornece essas informações? Quem fornece esses dados? Né? Informação e dados são importantes para a gente tomar as nossas decisões e elas são fundamentais no setor de saneamento para que a gente avalie, classifique, qualifique e tome ações para remediar uma situação ou melhorar uma situação. Então, a SEDAI, nós lá na Itaguandu temos investido fortemente na parte de qualidade, de monitoramento, para aumentar e melhorar a nossa capacidade de tomar ações preventivas e não mais ações corretivas, ou seja, nos anteciparmos a potenciais problemas que nós temos na bacia do Rio Guandu. Todo mundo sabe que o Rio Guandu é um rio artificial, ele é fruto da transposição do Rio Paraíba do Sul, que ocorre lá em Barra do Piraí, em Santa Cecília. Ele passa pelo aproveitamento da laje, o famoso complexo de lajes, e depois ele chega ao nosso ponto de captação, e ali a gente tem a contribuição de dois rios, que é o rio Queimados Poços, que vai passar ali pelo Distrito Industrial de Queimados, e também por Japeri, e o rio Ipiranga Cabuçu, que vai drenar parte de uma determinada região de Nova Iguaçu, e essas áreas são áreas atualmente sem saneamento. Né? E a gente espera aí, com o vigor da concessão do marco de saneamento, que a situação avance nessas regiões, porque são rios que contribuem para a bacia do Rio Guandu no ponto da captação da ETA. Bom, mas vamos falar então um pouquinho sobre qualidade de água e sobre os investimentos da SEDAI nesse setor. Bom, então nós inauguramos no Dia Mundial da Água, que foi no dia 22 de março de 2023, acho que teve até acho que foi a Record que fez a cobertura. Nós inauguramos um novo laboratório, que é o LIBRA, que é o Laboratório de Investigação Biológica e Rastreamento Ambiental. O foco desse laboratório é exatamente a gente se antecipar em ações de monitoramento de qualidade em toda a bacia do Rio Guandu, então desde a transposição, na verdade até antes a gente também monitora, para quem conhece, a gente também monitora ali o reservatório do Funil, que é um reservatório só do Rio Paraíba do Sul, mas que também pode impactar a nossa captação. Então, são mais de 35 pontos que são avaliados, e nós construímos esse laboratório totalmente focado em poluentes orgânicos, em contaminantes orgânicos, em poluentes emergentes, que é o que a gente tem hoje de novidade na área de monitoramento no mundo. Né? Então, eu já não estou falando do Brasil, já estou falando de mundo. Então, ele representou um investimento de 5 milhões de reais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, nós monitoramos, já falei, né? Nós monitoramos 35 pontos ao longo do sistema Guandu, desde a transposição até a saída do tratamento. Isso é importante porque o laboratório ele vai monitorar a água bruta, todos os rios da bacia, reservatórios, até chegar à nossa captação, vai monitorar o processo dentro da estação de tratamento de água, ou seja, como funciona esse processo, se ele está adequado ou não, e depois a água tratada que vai ser fornecida às concessionárias. Nós fazemos já mais de 30 mil análises por mês. Bom, então nós adquirimos 2 equipamentos, que são equipamentos de ponta. Poucas empresas no Brasil, na área de saneamento, têm. Na verdade, a gente conta na mão quantas empresas têm esse tipo de equipamento.
São equipamentos que até universidades também não têm esse tipo de equipamento, que são um GCMS e um LCMS, são cromatógrafos líquidos gasosos acoplados à espectrofotometria de massa, um equipamento de última geração, quase ninguém tem no Brasil, e hoje a gente tem ali na Itaguandu. Então, a SEDAI apostou num laboratório qualificado, com competência, acreditado no Inmetro, dentro da sua própria estação de tratamento de água, que é uma inovação, porque pouquíssimas empresas de saneamento no Brasil têm um laboratório desse nível, certificado pelo Inmetro, dentro de uma estação de tratamento de água. Uma parte das empresas de saneamento tem bons laboratórios, é verdade, mas não dentro das suas estações de tratamento, optam por enviar as amostras para esse laboratório, ou às vezes terceirizam, como é o caso de muitas empresas. A SEDAI, apostando na segurança hídrica, disse, não, vamos montar um laboratório dentro da nossa estação de tratamento de água, que vai ser um laboratório bem capacitado, qualificado e certificado. Bom, o que a gente faz lá? A gente, entre várias coisas que a gente mede lá, eu destaquei aqui duas que são extremamente importantes para o assunto que a gente tem conversado ao longo do dia, e que cianotoxinas, que são toxinas produzidas por cianobactérias, corpos hídricos eutrofizados, existe uma tendência de crescimento, proliferação de cianobactérias. Essas cianobactérias podem produzir, em determinadas situações, toxinas, e nós lá monitoramos essas cianotoxinas em tempo real com esses equipamentos. Tá? E essa análise hoje é super rápida, ela é feita em meia hora. Hoje a gente está monitorando dentro da Itaguandu cianotoxinas que nem estão na portaria, que nem estão na legislação, que não são, que nenhuma empresa de saneamento nem está monitorando no Brasil. Então é um nível de refinamento que a gente está lá dentro do laboratório da Itaguandu, Libra. Bom, a gente faz também geosmina, inibe, que são aqueles compostos que não são tóxicos, mas podem causar gosto, podem trazer gosto e odor na água. Bom, vantagens várias, né? Informação quase em tempo real sobre qualquer variação na qualidade do rio. E aí é o que eu falei desde o início, a gente tem uma coisa que é a antecipação. Né? Se eu tenho uma análise rápida, um equipamento robusto, eu consigo saber o que está acontecendo na minha bacia e agir de forma preventiva para que isso não chegue nem na estação, ou se chegar na estação eu ter medidas dentro da própria estação para atuar, e isso de nenhuma maneira chegar ao consumidor por via do fornecimento da água tratada aos concessionários. Bom, então a gente está falando de fronteira da tecnologia. Quando a gente pensa em monitoramento e qualidade, a SEDAI hoje está na fronteira da tecnologia. Né? Não há empresa de saneamento no Brasil com esse nível de equipamento dentro de uma estação de tratamento de água. Então a gente está falando de uma empresa que está na fronteira da tecnologia em monitoramento ambiental em laboratório. Hoje a gente então pode monitorar com alta confiabilidade são toxinas, derivados de cloração, que são trialometanos, ácidos aloacéticos, e substâncias que causam o gosto e odor na água, e a gente tem a possibilidade de monitorar uma série de outras coisas que são novidade, por exemplo, antibióticos, desreguladores endócrinos, uma classe de substâncias que hoje é muito discutido dentro da literatura, e hoje a gente tem dentro da estação de tratamento de água do Guandu a possibilidade de monitorar isso. Bom, um outro destaque, que também foi bastante divulgado na mídia pelo nosso pessoal de comunicação, é o nosso grupo de monitoramento sensorial da água tratada, a água que a gente fornece à população. Hoje a gente tem um painel sensorial, né? O pessoal conhece esse termo aí, sommelier de água, né? Porque a técnica é muito parecida com a técnica de degustação do vinho. Essa é uma técnica que não é uma técnica fantasiosa, não saiu da nossa cabeça, não, ela está prevista na portaria 888, ela é prevista na legislação brasileira, mas uma frequência trimestral, né? Na verdade bimestral, desculpa. E nós entendemos que esse monitoramento previsto na legislação é um monitoramento frouxo. Então nós fazemos na SEDAI diariamente, porque entendemos que a gente entende não só que a água que a gente está fornecendo, ela tem que atender a portaria, ou seja, os padrões rigorosos de qualidade de água, mas também que ele deve ser um produto excelente para a população, ou seja, que deva ter um gosto excelente, ou seja, que não tenha nenhum tipo de gosto na água, nenhum tipo de odor na água. Então, nós temos um painel sensorial que funciona lá diariamente. Todos os dias da semana, o laboratório funciona
Todo dia? Sim, o laboratório funciona todo dia, gente. A gente está falando de água que a gente está fornecendo para 9 milhões de habitantes. Então, o laboratório funciona todo dia. Tá? Essas análises são feitas, essa em particular é feita todo dia. Tá? Isso também é uma inovação. Poucas empresas de saneamento que eu saiba, a Sabesp tem colegas da Sabesp aí, Corsã no Rio Grande do Sul também tem, e só. Então, SEDAI se junta a esse rol, esse nicho pequeno de empresas que realizam a análise sensorial na água dentro de da sua própria estação de tratamento de água. E a cereja do bolo, né? Estou falando muito em monitoramento, falando sobre informação. Né? A informação ela vai ser utilizada para a tomada de uma decisão. Então, os gestores que estão aqui, eles tomam decisões baseadas numa informação. Eu participei ali, estava num outro painel do outro lado, falando sobre o Rio Pinheiros, revitalização do Rio Pinheiros, e a colega colocou lá um gráfico de DBO, demanda biológica de oxigênio. Eu pensei assim, um cara no laboratório fez isso, montou esse gráfico, ela está mostrando ali. Então, a informação que o laboratório produz, ela vai respaldar as decisões que os gestores do saneamento vão tomar. Portanto, essa informação ela deve ser confiável, ela não pode ser feita de qualquer jeito, ela não pode ser fornecida de qualquer maneira. Então, quando a gente fala em informação confiável de laboratório, a gente está falando de Inmetro. O Inmetro, dentro do Brasil, é o Instituto de Normalização que vai fornecer, vai dar o selo de qualidade para uma organização, dizendo, olha, aquela instituição, aquela organização, ela fornece um dado com confiabilidade. Então, hoje, o nosso laboratório, o Laboratório de Controle de Qualidade de Itaguandu, ele tem um selo da acreditação, ele tem um selo do Inmetro, nós conquistamos também esse selo. É um processo muito longo, demorado, tem um colega aqui que é o Luiz, que é o pioneiro dentro da SEDAI na área da acreditação, que acreditou o laboratório, o departamento de micromedição da SEDAI, o primeiro no Brasil, né, Luiz? Até a acreditação, e até agradeço aqui, porque me incentivou muito, nos incentivou para a gente chegar nisso. E o laboratório da SEDAI hoje também é o primeiro laboratório dentro de uma estação de tratamento de água do Rio de Janeiro, né, que possui esse selo. Então, isso dá um conforto para a SEDAI. É óbvio que dá muito trabalho a gente manter isso, mas dá um conforto porque os dados que a gente está produzindo dentro da Itaguandu são dados com confiabilidade, ou seja, a informação que a gente está publicando no site, fornecendo para os órgãos reguladores, o INEA, o Ministério da Saúde, e outros órgãos de fiscalização da sociedade civil, são dados que passam por um crivo e têm alta confiabilidade e são atestados na ponta do processo pelo Inmetro. Então, a água que vocês estão bebendo, vocês estão consumindo, foi analisada por um laboratório que tem um selo da acreditação. Bom, eu falei, né, segurança da informação, por ter o selo da qualidade do Inmetro, a gente tem que passar por revisões periódicas para manter isso. Né? A gente não é um processo do nada, não cai do céu, não é milagroso, dá muito trabalho, mas a SEDAI entende que isso é parte de manter a segurança hídrica do sistema Guandu-Lameirão. E o nosso objetivo é garantir a segurança hídrica para mais de 10 milhões de pessoas. E o futuro é a gente ter ali na Itaguandu, a gente, na verdade, já está bem caminhando com isso, né, porque a gente tem recebido solicitações de universidades do Rio de Janeiro para estabelecer convênios conosco, por conta do parque tecnológico que a gente tem lá, né, tornar esse laboratório dentro da Itaguandu não só um laboratório de monitoramento ambiental, mas um laboratório que seja um polo de análise e pesquisa da água. Então, é isso que eu tinha para falar. Obrigado.